Nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. O Senhor nos lembrar mais uma vez da prova do Teu grande amor para nós. Obrigado, Senhor. Porque o Teu amor não muda nunca, Senhor. Cada momento que nós chegamos dentro da Tua mesa, Senhor, o Senhor nos faz lembrar disso. O Senhor nos amou e o Senhor nos amará para sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Que essa prova do Teu grande amor para conosco, imutável, seja, Senhor, aquilo que há de nos constranger. Amém. E sejamos constrangidos pelo Teu amor. Amém.
Senhor, que lamentável quantos filhos do Senhor ficam esperando ser constrangidos pelo chicote, pela disciplina, pelo castigo, quando, Senhor, a tua palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Senhor, que nós sejamos constrangidos, como disse aquele irmão, o amor de Cristo não nos deixa escolha. Que nós temos que julgar se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém. E o Senhor morreu por todos nós, para que nós que vivemos não vivamos mais para nós, Amém. mas para o Senhor que morreu por nós Amém. e ressuscitou. Amém. Pai, pela tua bondade nós temos examinado a tua palavra nesses dias de maneira tão deficiente, tão falha, como o Senhor sabe, mas temos visto um pouquinho, Senhor, o teu grande plano para a humanidade, Senhor. Aquilo que está no teu coração, não somente para a igreja, Senhor, mas também para os judeus e para os gentios. Meu Pai, quão bom é meditar nessas coisas. Nós estamos aqui hoje alegres, cantando, porque nós fomos alcançados por esse amor. Amém. Mas, Senhor, que quanto aos demais, e quanto aos outros, Senhor, que não tem esperança, que não sabe o que será das suas vidas depois da morte. Oh, Pai, nos leve um pouco mais avante nessa manhã. Amém. Há muitas coisas que não podemos entender, Senhor, é verdade. Há muitas coisas que o Senhor ocultou de nós. E sabemos que há muitas que serão reveladas só amanhã, no futuro. Mas, Senhor, prepara o nosso coração. Alarga o nosso coração. Que pelo menos, Senhor, se não podemos entender agora, estejamos pelo menos preparados para ser surpreendidos pelo teu grande amor. Amém. Porque sem dúvida, nós não conhecemos tudo, Senhor. Tua palavra diz que se quisermos conhecer o amor de Deus, tem que ser a sua altura, a sua profundidade, largura e comprimento. É necessário que seja com todos os santos. Se não for com todos os irmãos, nós não poderemos ver esse amor. Pai, temos diante de nós agora, lemos ontem, mas não foi o tempo, e cremos que nessa manhã é o tempo do Senhor. Amém. Temos diante de nós, Senhor, um capítulo realmente muito difícil. Como toda a tua palavra é difícil para a mente natural. Mas esse capítulo, Senhor, de uma maneira muito especial. Por ele ser tão sublime e tão maravilhoso, que ultrapassa o nosso entendimento, Senhor. E por causa do nosso coração, seu coração pequeno, legalista, coração fechado, Senhor, nós não conseguimos ver tudo que está nesse capítulo, Senhor. Pai, nós oramos pedindo juntos a Ti agora. Sim, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Amém. No pleno conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Iluminados os olhos do nosso coração. Para nós sabermos com revelação qual é a esperança do nosso chamamento. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a suprema grandeza do teu poder, que foi manifestada em Cristo na sua ressurreição. Esse poder que opera em nós hoje está à nossa disposição. Oh, Pai, fala conosco, Senhor. Nos conduza pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Quero declarar a Ti, Senhor, junto com meus irmãos aqui, que, Senhor, eu não posso pregar a Tua palavra, Senhor. Eu não tenho como pregar, Senhor. Não há nada em mim. Não há nenhum reservatório, não há nenhum depósito. Não há nada que o Senhor depositou. Até se
5 minutos ou 1 minuto atrás. Tudo isso, meu Senhor, é maná de ontem que cria bicho e cheira mal. Senhor, nós queremos a tua luz agora, Senhor. Amém. Nosso desejo, Senhor, é que a tua nuvem desça sobre nós, como lá no Monte da Transfiguração. Mas, Senhor, queremos também de todo o nosso coração que essa nuvem leve Moisés e Elias embora. Tira os nossos olhos dos homens. Amém. Tira os nossos olhos dos instrumentos. Tira os nossos olhos dos que servem, Senhor. Amém. E que não tenhamos olhos para ver. Amém. Para ver a mais ninguém. Mais Amém. Amém. a não ser Jesus somente. Amém. Para a tua glória, para a nossa edificação. Nós oramos no nome do Senhor. Amém. Ontem nós vimos, né? Romanos capítulo 11. Não podemos nem tocar, né? O Senhor nos levou para outro caminho, né? Vamos ver agora de manhã se nós podemos entender um pouquinho esse capítulo. Eu confesso para os irmãos que eu não me julgo qualificado para explicar esse capítulo. É maravilhoso, é sublime, sabe? É tremendo, é tão grande que Paulo, que chega no final, diz: ó, profundidade da riqueza. Ele não sabe o que dizer. Ele está tão maravilhado com o que ele viu, que ele só pode dizer isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Será que nós sabemos tudo que ele já planejou e tem planejado, que ele vai realizar? Muito mais. Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. O que Paulo queria dizer com isso? Então, é tão grande, é tão sublime, não dá para a gente penetrar. Então, só há um caminho para nós. Só há um caminho. À medida que Cristo, a vida, ele cresce em nós, à medida que ele vai sendo formado em nós, como diz Gálatas, e ele vai nos revelar a palavra dele. Nós estamos sempre pensando que eu vou crescer. A Bíblia diz o contrário. Eu diminuo. Ele cresce. É isso? Então o eu está sempre diminuindo. Ele sempre cresce. À medida que ele cresce, ele mostra para nós, ele mesmo na palavra. Esse é o segredo. E aí, irmão, à medida que esse eu vai diminuindo, aí o amor vai crescendo aqui dentro. Né? E à medida que o amor vai crescendo, nós começamos a ver o amor dele. A gente olha para cá, puxa vida, não sabia disso. Aí lê a Bíblia. Estou lendo isso há 40 anos. Eu não tinha visto. Tem tanta coisa oculta na palavra, muito mal. Esse livro aqui é inesgotável. Sabe, eu estou lendo há quase 45 anos que eu sou convertido. O que aconteceu nos últimos 5 anos da minha vida é que o Senhor está me mostrando assim, que eu não sei nada. Não adianta você querer pensar, não, meu Deus, que é isso? Não. Deus sei o que eu estou falando. Irmão, tem trecho que eu estou lendo aqui há 40 anos. Meu Deus, não é possível que eu não vi isso antes. Antes da gente ler, deixa eu só mostrar para os irmãos um pontinho pequeno. Não faz parte do meu assunto, tá? Então, como eu disse para os irmãos, ó, eu não tenho sermão para pregar hoje. O meu hoje é ser pé. Tá? Cansei de pregar sermão, não dá resultado, então eu quero ver se mudando para ser pé, se o pessoal pelo menos anda. Porque ser bom não resolve, ninguém faz nada. Então vamos ver se faz pelo menos ser pé, se alguém anda. Olha, irmão, vou mostrar para você o seguinte: a gente lê o trecho da Bíblia, a gente passa por cima e a gente não consegue ver. Hoje nós estamos jogando pedra num monte de situação, num monte de gente, jogando pedra em irmão, jogando pedra no fulano de tal, jogando pedra naquela pessoa que é religioso, que é assim, que é assado. A gente joga pedra em todo mundo, nunca vi. Né?
para não pensar numa triste realidade. Que para o evangélico, eu nunca vi um povo que gosta de mandar o povo para o inferno como evangélico. Se não tiver na cartilha da gente, igualzinho o Jonas, não. Nínive arrepender, né? Ainda que vestiu todo mundo de saco e cinza, que eu sempre gosto de repetir para o povo, para mim isso é um prato, tá? É um prato. Lá diz que todos os animais vestiam de saco e cinza. Irmão, eu queria ver galinha vestida de saco e cinza, lá em Nínive. É mais bonitinho, né? Vestido de saco, com cinza na cabeça. Aos pouquinhos, honk. Uma coisa tremenda. Mas o Jonas, esse arrependimento aí para mim não vai. Por quê? Não, porque vocês estão em Nínive, tem que ser em Jerusalém. Tem que ser lá no templo do Senhor, na casa do Senhor. Então, nós somos assim. Olha só, irmão, deixa eu mostrar para você. 3 evangelhos. Vamos ler Mateus, Marcos e Lucas, só para vocês vão ver quanta coisa que está oculta. Em Mateus capítulo 16, o irmão sabe, quando Jesus falou com os discípulos que ia morrer, que ia ser entregue, é isso? Ia para Jerusalém. Pedro, quando ouviu que o negócio lá de sofrimento, de morte, arrastou ele para o canto e falou: Senhor, tem pena de ti. Né? Na verdade, o pena de ti estava com o dedo assim, ó. Tem pena de ti, Senhor, não é pena de ti, assim, não é pena de ti. Na verdade, a pena é dele mesmo. Ele disse aí, eu sou discípulo dele, ele disse que tem que segui-lo. Ele vinde após mim. Eu farei pescador de homens. Se ele vai para Jerusalém, vai sofrer, nós vamos atrás, vamos sofrer também. Vai soprar para nós. Se ele diz que vai morrer, nós também vamos morrer. Então, repreende o Senhor. E aí, nós jogamos pedra no Pedro, criticamos o Pedro. Olha só, Mateus 17, aí já passou, no capítulo 16, onde aconteceu: arreda de mim, Satanás. Jesus já transfigurou diante deles. É isso? E aí no capítulo 17, verso 22 e 23, olha só. Reunidos eles na Galiléia, disse Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Igualzinho Mateus 16 e verso 21. Pode ver direitinho. Quando ele falou aquilo ali, o Pedro chamou ele à parte: não, senhor, não vai acontecer isso. Aí veio um monte da transfiguração, os irmãos sabem. Passaram 6 dias entre essa conversa de Jesus com Pedro e dali para frente não se registra. 6 dias. Houve uma incompatibilidade ali, um problema entre Jesus e o Pedro e talvez entre os outros discípulos também. E durante 6 dias é um silêncio, né? Isso aqui é silêncio, é um constrangimento. E aí Jesus então, irmão, ele transfigura diante deles aquela coisa gloriosa. Você acha que ele se transfigurou porque ele precisava disso? Não, é por causa daqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, por causa da fraqueza deles, é para fortalecê-los. E aí Pedro nunca esqueceu. Eu lembro quando ele chegou a escrever a epístola dele, a segunda, ele fala: pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós estávamos com ele lá no Santo Monte, irmão, que ele capturou Pedro pro resto da vida. Não foi? Mas Jesus, na misericórdia, vai repetir outra vez para ele. Vamos ver se agora, depois da transfiguração, isso entra na sua cabeça e no seu coração. Aí veja o que ele fala: reunindo eles na Galiléia, disse Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E esses o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então agora a resposta foi diferente. Então os discípulos se entristeceram muito. Isso, os irmãos estão lendo comigo? 16, 17, 23. Isso, então, os discípulos o quê? Só isso está aqui. Agora vamos ver o que o Marcos fala, irmão. Ele vai acrescentar um pedacinho que não está aqui. Marcos capítulo 9. Aprenda uma coisa, irmão. Os evangelhos você não estuda um só. Você tem que ler Mateus, Marcos e Lucas. E às vezes o João também. Mas às vezes os 3 principalmente. Se você não ler os 3, você não vai ver o quadro completo. Você vai ficar igualzinho aquele monte de cego que estavam perto de um elefante. Um chegou e pegou na tromba dele e falou: elefante é um negócio assim redondo, bem fino. O outro foi lá na perna dele e passou: que fino, rapaz, o negócio é grosso, com uma grossura tremenda. Porque um vai na tromba, o outro vai na perna. O outro chegou e encostou assim: que é isso, rapaz? Elefante é uma parede. Cada um viu um pedaço. Tá vendo? Por isso você deu uns 4 evangelhos, para dar uma visão do Senhor Jesus completa. Aí escuta só, Marcos 9, verso 30. Irmão, é o mesmo texto. De novo Jesus prediz a sua morte. Está escrito em cima desse texto?
Na sua Bíblia, não está? Em cima do versículo 30. É isso? É de novo. Por quê? Já falou antes aqui um pouquinho no capítulo 9. Então ele vai repetir para ele a mesma coisa do Mateus. Mas escuta só. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e dizia: o filho do homem será entregue na mão dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Lá o que diz o Mateus? Eles se entristeceram muito. Mas agora olha só. Eles contudo não compreendiam isso e tendiam interrogar. Não tem a tristeza aqui. Está vendo? Você tem mais 2 pontos. Quais? Eles não compreendiam e tinham medo de interrogá-lo. E aí, irmão, puxa, e quantas vezes que eu já joguei pedra no Pedro? Puxa, não é possível, Pedro andou com ele, viu os milagres, e agora ainda chega lá e ainda tem que falar que o Senhor não vai passar por Jerusalém, tentando, né, impedir que o Senhor fosse para a cruz, para morrer, para a salvação nossa. Mas, irmão, olha o que Lucas diz. Lucas 9. Verso 43. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Ele está concluindo, tá certo? A cura de um jovem possesso, é isso? Então, você pode ver que está aí, na minha tradução está, todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Aí, parece que terminou, mas o versículo 43 ainda continua. Só que agora tem, de novo prediz Jesus a sua morte, é isso mesmo? Está na sua Bíblia, não é isso? Muito bem, então vamos lá. É a mesma coisa de Mateus, de Marcos, agora Lucas. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Isso aqui é igualzinho os outros 2, não é verdade? Mas escuta agora, irmão. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem. Entendeu, irmão? Por que eles não entenderam, irmão? Por que eles não tinham entendimento daquilo de Jesus ser entregue na mão dos homens, ser morto, sofrer? Por que, irmãos? Foi encoberto. Porque foi encoberto a eles, irmãos. E aí nós estamos jogando pedra no coitado dos discípulos. Irmão, que sirva de advertência para nós. Como esse fato aqui, irmão, tem um monte, tem uma porção de coisa na Bíblia que elas foram encobertas. Às vezes nós estamos lidando com situações na igreja, com irmãos, que foi encoberto para aqueles irmãos, eles não viram. Para não falar hoje, irmão, que tem gente aí jogando pedra no pessoal da denominação, jogando pedra nos pastores, criticando homens que estão servindo a Deus com a luz que eles têm, porque não foi revelado para eles a respeito da unidade da igreja. Está vendo? Antes da gente sair da divisão, ainda é mostrado para nós, a igreja é uma só, todos nós somos um só na cidade. Quando nós saímos de lá, começamos a jogar pedra neles. Mas o que é isso? Que unidade é essa? Que Filadélfia é essa? Eu tenho ouvido aí de gente que vai para a rádio, tem programa de rádio para chegar e meter o pau no pastor. Irmão, cuidado. Há um irmão em Belo Horizonte que ele foi para a África, foi fazer uma visita lá para os africanos, e o irmão virou para ele e disse: olha, irmão, não esqueça de levar uma sacolinha, sacolão, se for possível, leve água e leve biscoito, porque lá naquele país não tem parar em restaurante na beira da estrada, para ir lá no banheiro, lavar a mão na água bem fresquinha, papel para enxugar a mão, ou então um secador desse moderno de vento, né? Não tem nada disso lá não. Também tem uma coisa, tem outros problemas lá, se você precisar de outras coisas também, não tem restaurante com banheiro, etc. Você me entende, né? Tem que parar no meio do caminho, falar: ah, irmão, eu preciso ir ali, ver se encontra um pé de goiaba ali. Entendeu, né? Vocês são inteligentes. E aí o nosso irmão encheu a sacolinha de biscoitinho e tal, e aí estão viajando dentro lá de uma van, e lá tem um pastor negro da África. Ele era o guia deles. E aí, bem, esse irmão, ele tem um monte de visão, de entendimento, né? Então ele disse que a uma certa altura deu fome, pegou o biscoitinho, tirou o pacotinho e passou para os irmãos todinho. Aí todo mundo se viu e tal, e ele notou que o pastor negro, né,
pegou dois ou três biscoitinhos, né? E ficou com ele na mão, então levou até na boca assim e tal. E o irmão tá sentado de frente para ele na van e notou que ele não comeu. Né? Ficou assim e tal, e foi despistando, e desceu a mão, então enfiou no paletó, no bolso do paletó. Aí mais na frente, 2 horas depois, outra rodada de biscoito. Aí mesma coisa, o irmão fingiu que comeu. E o irmão começou a ficar incomodado com aquilo, falou, poxa, não é possível, nós estamos viajando aqui há horas, o irmão não come, nem um biscoitinho comeu. E aí na terceira vez ele não aguentou. Quando eles pararam assim, pegou o irmão, chamou ele no canto e falou, ô irmão, vem cá só um minutinho. Falei, irmão, desculpe, irmão, claro, não quero te cobrar nada não, mas não estou entendendo, irmão. O que está acontecendo? Eu dou um biscoito, nós estamos todo mundo comendo aqui, o irmão está escondendo. Aí desce umas lágrimas. Estou guardando para as crianças. Graças a Deus. Eu não consigo comer. Porque meus filhos não têm o que comer em casa. Joga pedra no pastor desse, irmão. Ele não tem luz nenhuma da unidade. Mas nós vamos ter que limpar o sapato dele, talvez, lá no dia do tribunal de Cristo. Com toda a luz que nós temos. Graças a Deus. Irmão, Deus nos chamou para amar a todos, para incluir a todos, e não para jogar pedra em ninguém. Tem gente sem vergonha para ele, mas tem um monte. Tem evangélico salafrário? Tem um monte. Tem gente na televisão enganando as pessoas para tirar dinheiro? Tem um monte. Mas, irmão, nós não temos que estar preocupados com isso. Até na época de Paulo, ele diz, alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia. Não interessa. Ele diz que Cristo seja pregado e anunciado. Eles serão que dá conta diante de Deus lá. É madeira, é feno e palha a obra de Deus. Não importa. Mas, irmão, nós temos que lembrar, há muitos fiéis, eles não viram. Nós jogamos pedra no 1.950.000, ele ficou na Babilônia, que não foi para Jerusalém. Mas a Bíblia diz, a todos quantos Deus despertou o Espírito, subir a Jerusalém. E os outros que não despertou o Espírito? É a mesma coisa que está aqui, irmão. Lhes foi encoberto para que não entendessem que ele tinha que morrer na cruz. Foi encoberto deles. Bom, isso aqui é extra, viu? Depois apaga da mensagem aí. Que isso? Olha só, irmão. Esses dias nós estamos falando, né? Alguns irmãos estão conosco hoje pela primeira vez, outros estiveram ontem, né? Mas nós estamos desde quinta, não é isso? Quinta, né? Quinta-feira. E nós estamos lendo um pouquinho sobre que não devemos seguir discando nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Ou seja, a tríplice divisão que Deus fez da humanidade. Deus não tem plano só para a igreja, irmão. Deus tem plano para Israel, mas tem plano também para o gentio. Tá vendo? E esse é o desequilíbrio. Nós ficamos só na igreja, e nós não vemos o completo. É a mesma coisa do judeu. O que eles viram? Eles não viram que o propósito de Deus é que em Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a razão por que Abraão foi escolhido. Porque ele era idólatra, ele era um pecador que não amava Deus, que não lembrava de Deus, igual qualquer um de nós, igual qualquer gentio. Não tem nada especial nele, absolutamente nada. Então, irmão, nós temos visto, né, de uma maneira um pouquinho, abrindo um pouquinho para os irmãos, que eu também não vejo muito, mas quando eu leio essas passagens, puxa, Senhor, há alguma coisa grande para acontecer. Foi isso? Então, antes da gente entrar no capítulo 11, me permita, os irmãos, que eu volte um pouquinho, né, por amor aos irmãos que estão aqui, que não pegaram um pouquinho, para ler para os irmãos, irmão, um dos textos para mim mais importantes que nós temos no Novo Testamento e talvez da Bíblia toda, sobre o propósito de Deus para a igreja, para os judeus e para os gentios. Atos capítulo 15, por favor. Atos capítulo 15. Os irmãos lembram que eu tenho que ter muito cuidado, sabe, quando eu falo essas coisas, porque a tendência das pessoas é de levar aquilo que a gente fala além. Tá? Teve um dia que eu estava pregando lá em Santo Antônio do Monte e tinha um senhor que é católico, muito católico, né? E então estava mostrando que Deus não se envergonhou, ele não teve preocupação de colocar na genealogia de Cristo
né? A Raabe, que era uma prostituta, e a Tamar, né? E a Ruth, que era lá dos Moabitas, que não diz que é prostituta, mas é de um povo que até a 10ª geração não podia entrar na casa de Deus, né? Então Deus não se vergonhou de colocar o nome lá, tem o nome de 4 mulheres, que é Maria também. Ele saiu e começou a pregar na cidade, porque eu falei que a Maria era prostituta. O genro dele avisou pro pessoal, pode avisar aquele cara, que se eu ver no meio da rua, passa um carro em cima dele. O cara ia passar com um carro em cima de mim. E eu não falei nada daquilo. Então, às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa não presta atenção, sabe, não acompanha o raciocínio todo. Às vezes vê uma borboleta passar, ainda que não tem borboleta aqui, mas alguns até veem borboleta, eles têm uma visão especial, né? Aí vai atrás da borboleta e perdeu um pedaço. Morcego. Né? Tem morcego, né? Entendeu? Então muito cuidado, irmão. Às vezes um pequeno vento faz um estrago muito grande, né? O pastor está pregando aqui, tinha um ventilador, né? As congregações bem pequenininhas no interior, tem um ventilador aqui atrás dele, e ele está querendo pregar e o ventilador está virando a página. Então ele está lendo lá, né? E Deus, né? Trouxe uma mulher, fez uma mulher para ser companheira do Adão e tal, e ele está virando a página. Ele falou, irmão, só um minutinho, deixa eu desligar. Quando ele virou aqui, virou mais uma página. Ele não viu. Quando ele bateu os olhos assim no versículo que ele achava que era o mesmo, estava lá. E ela terá 300 côvados de comprimento, 50 de altura. Então lendo sobre a Eva. Aí ele olhou para os irmãos e disse, irmão, essa mulher está meio esquecida, mas nada. O vento viu a página, ele não viu. Então cuidado, viu, com aquilo que a gente fala, né? Então, olha, escuta bem. Se houve uma época em Israel, e nesse período que Jesus está vivendo aqui na terra, que se falasse que Deus vai salvar um gentio, você pode saber que eles vão te pendurar na árvore. Não é assim? Por que Deus teve que mostrar para um apóstolo dele, para convencê-lo, para ele poder entrar na casa de um gentio, que era o Cornélio? Por que Deus teve que baixar um lençol do céu, divino? Um lençol que desceu do céu, não esqueça disso. E esse lençol estava cheio de quê? Animais só? Imundos. Mas desceu de onde, irmão? Do céu. No céu tem animal imundo. Não foi? E aí o Senhor falou com ele, Pedro, mata e come. Né? O irmão Stephen agora ele disse assim, a única pessoa que teve coragem de dizer não para o Senhor foi ele. Falou, not so, Lord. Foi Pedro. Isso não, Senhor. Na minha boca não é outra coisa imunda. Ele disse, não tornes imundo que Deus purificou. Amém. Foi, irmão? Nós não sabemos o que está escondido ali. Tá vendo? No lençol assim, animal, toda espécie de animais, que igualzinho lá no Levítico. Quando a terceira vez, não foi? Aí bateram lá embaixo. Foi, isso é aqui que mora o tal de Simão Pedro. Os animais imundos aí na porta. Ó. O lençol aí, chegou na sua porta. E aí você vai tornar imundo que Deus purificou? Aí o Espírito Santo vai com eles, não pergunte nada. Porque, irmão, legalista até, tá? Deus não vai dar salvação para eles. Tá? E qual foi a missão que Deus deu para Abraão e o povo de Israel? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, irmão, algumas coisas a gente vai lembrando, como disse para os irmãos. Eu peço ao Espírito Santo que me lembre os versículos da Bíblia que é Miguel. Não tem sermão aqui, ó. Aqui tem um montão aqui, mas não posso nem abrir. Hoje é serpé. Então olha só, irmão. Veja versículos da Bíblia que estão ocultos, mas de um valor tremendo. Quando Deus criou a nação de Israel, o povo de Israel, a terra de Israel, olha o que Deuteronômio diz que Deus fez. Deuteronômio acho que 32, se não estou enganado. 32. Vocês vão saber o cântico de Moisés. O momento que Moisés fala assim de uma inspiração especial no cântico dele. Verso 8.
Sabe, irmão? Alguns versículos eu citei para os irmãos aqui, como Oséias 3, 4, que nós lemos ontem. Israel ficará muitos dias, irmão, marca isso na sua Bíblia. Tá vendo? Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Lucas 21, 24. O endurecimento vem em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11, 25. Eu vou te dar outra agora. Verso 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, ou seja, os filhos de Adão, como está no original, uns dos outros, ele fixou os limites dos povos, segundo o que, irmãos? O número dos filhos de Israel. O que significa isso, irmão? Israel, os irmãos sabem? Pega para você ver, olha no mapa. Jerusalém, irmão, é o centro da terra. É como se você fizesse uma bola assim, e você medisse ali, ó. Né? Não sei como é que chamaria isso aí, ó. Se você tem um círculo, e aí você quer fazer uma bolinha no centro ali, depois você pode medir para cá e para cá. Como se fossem os raios dentro da bicicleta. A circunferência. Mas se você chegar no centro, irmão, você pode olhar ali. Os estudiosos, são os crentes, não, os estudiosos de Jerusalém, irmão, onde está o templo, é o centro da terra. Coisa incrível, impressionante. Está vendo? Porque é programado por Deus, pela mão de Deus. Mas não somente isso, irmão. Quando Deus colocou aquela terra ali de Israel, que se você olhar no mapa, uma pintinha assim, está vendo? Ele colocou de acordo com o número da herança das nações. Ou seja, até o número de gente que tem nas outras nações é proporcional ao número de pessoas em Israel. Para quê? Para que eles tivessem condição de ir lá e pregar para eles. Se você, por exemplo, tiver um irmão, para ele pregar para 2 milhões de pessoas na cidade, é um pouco difícil. Eu digo de influenciar as pessoas, não de chegar e alugar um grande estádio e pregar para. Aí é muito fácil, mas estou dizendo influência. Mas, irmão, Deus colocou eles no centro para quê? Para cá, para cá e para cá e para cá e para cá. O que aconteceu? Eles falharam totalmente a missão. Chegaram a dizer, todo mundo que não é judeu é cachorro, é cão, não vale nada. Os irmãos lembram que até Jesus fez uso disso. Quando ele saiu de Israel, de Jerusalém, e ele foi lá para Ciro Fenícia. E encontrou uma mulher cananeia. Foi isso? E a mulher vinha gritando atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não deu a menor atenção, foi embora. E aí os discípulos incomodados, porque naquela época a mulher corria atrás de homem na rua é feio pra caramba. Hoje não tem tanto problema naquela época, irmão. Aí os discípulos vieram, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem, tá ficando feio. Tá todo mundo na janela aí, olhando lá, e nós andando aqui, e a mulher gritando atrás. E ele nem deu papo aos discípulos, continuou andando. Só, irmão, que a mulher agora correu um pouco mais na frente, veio, parou na frente dele e disse, Senhor, socorre. Isso agora eu vou te atender. Porque você diz, filho de Davi, você não é judio, não tem nada a ver com você. Agora você me chamou de Senhor, eu sou Senhor de todo o universo. Está entendendo, irmão? A oração dela estava errada. Como filho de Davi, não tem nada com você, você não é judia. E aí ela disse, Senhor, socorre, minha filha está endemoniada. Disse, olha, eu não posso pegar do pão dos filhos, pão da mesa, e lançar para os cachorrinhos. Ela disse, eu sei, Senhor, os cachorrinhos comem a migalha. Então, irmão, o que ela queria dizer com isso? Jesus em Jerusalém é o pão que desceu do céu sobre a mesa. Ela disse, o Senhor não está mais em Jerusalém, o Senhor está aqui na Fenícia. E eu não fui lá, eu não subi, eu sou cachorro, sou mesmo. O Senhor disse que eu sou cachorro. Eu não subi na mesa, não fui em Jerusalém, foi o Senhor que veio aqui. O Senhor é a migalha que caiu da mesa, eu quero comer a migalha. Está vendo? É grande. Grande a tua fé, mano. Nem em Israel encontrei uma fé como essa. Irmão, essa verdade dessa mulher está espalhada pelo mundo inteiro. Certo? Gente que talvez não lê na mesma cartilha nossa. Be careful. Estou falando línguas também agora. Né? Posso que sabe francês aí, quer dizer, tenha cuidado. Francês, irmão? É francês mesmo? Sei. Em inglês, né? Be careful. Olha só, o senhor está distribuindo isso aqui. Hoje, você sabe que há uma coisa no mundo, uma guerra hoje, que ela se concentra totalmente em Jerusalém.
Jerusalém, irmão, está escrito lá em Zacarias capítulo 12. Jerusalém é um cálice para estontear os povos. Vamos ler, acho que é bom, né? Zacarias, lá no finalzinho do Velho Testamento. Zacarias capítulo 12. Verso 2: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Então, irmão, hoje você vê que Deus fez de Jerusalém como um cálice, tá? De uma bebida que põe a pessoa tonta. Quando as pessoas tentam beber Israel, eles ficam tontos, eles não conseguem entender, entendeu? A perseguição é total, irmão, e vai se juntar cada vez mais assim o povo para destruir Jerusalém, né? Os irmãos, tem um salmo, está escrito lá: vamos varrer o nome de Israel da terra. E o Arafá chegou a mencionar esse versículo um dia, dizendo: não, nós queremos acabar com o nome de Israel. Esse negócio de templo de Salomão, nunca existiu isso. Essa conversa fiada do judeu, eles pregam isso, irmão. Tá vendo? E a mesquita deles está lá em cima. Então é uma confusão montada hoje no mundo inteiro, irmão, é principalmente com Israel. As nações todas se levantaram contra Israel. Quando eles foram levados cativos para todas as nações lá no ano 70, lembra? Falei para os irmãos, Lucas 21, 24, um versículo chave: e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, irmão, foram levados e ficaram lá, mas em 1918, 1915, Deus começou a abrir a sepultura deles nas nações, e eles começaram a voltar. Quem voltou em 1918, por causa da declaração de Balfour, que foi assinada na Inglaterra, escaparam do Hitler. Tá vendo? Mas depois da guerra, irmão, 1943, foi quando eu nasci em plena guerra. 1943, aí você sabe a idade, né? Mais ou menos 50 anos. Toda vez que eu falo isso, o povo ri, eu não consigo entender. Depois alguém me explica. Eu quando acabar aí. Então, irmão, quem não voltou, caiu na mão do Hitler. Mas, irmão, depois de poucos anos, eu não sei quando terminou a guerra, foi exatamente, não sei se foi 43 ou 45. 45. É professor de matemática boa, que não esquece dessas datas. Mas, irmão, 3 anos depois, eles são feitos nação. Irmão, você não pode imaginar o que é isso. A gente fala, mas não dá para a gente entender. De acordo com a lei das nações, irmão, nunca Israel poderia ser nação, porque eles passaram mais de 500 anos sem ser nação. Tá vendo? O máximo permitido é 500 anos. Deixaram de ser nação por 500 anos, acabou, nunca mais eles podem ser nação. Irmão, eles voltaram a ser nação, e presta atenção, com o voto Minerva de um brasileiro. Sabia disso? Como é que é? Não sei o que é Aranha? É isso mesmo, Oswaldo Aranha. Irmão, o voto Minerva foi dele, irmão. Tem bênção do céu por causa disso. Amém. Porque eu disse: todos que amarem o meu povo serão abençoados. Todos que amarem a Abraão serão amados por mim. Todos que abençoarem Abraão serão abençoados. Irmão, tem bênção nisso. Não tem nada a ver com salvação individual. É bênção para a nação. Irmão, mas você vê que há uma guerra. Aí Jerusalém, novamente, o povo de Israel foi constituído nação. Ninguém me pediu para ver ainda, mas está aqui, ó. O dia que foi declarado, ó, em Jerusalém, com Ben-Gurion, primeiro-ministro. Imagine, irmão, aquele homem se levantar e dizer assim: nós somos uma nação. Amém. Irmão, eu queria estar lá, queria que a minha foto estivesse aqui, ó, nem sentado aqui no chão. É as coisas que eu gostaria de ter. Isso aqui, de ver as galinhas lá vestidas de saco e cinza, esse negócio eu gostaria de ver. Esse é o prato. Tá vendo, irmão? E eles declaram: nós somos uma nação. E aí, irmão, veja, Jesus lá em Mateus 24, ele disse assim, os discípulos disseram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Singular, irmão. Não são sinais. Ele disse: que sinal o Senhor haverá? Ele disse: observa a figueira, quando ela começar a brotar, próximo está o verão. Tá vendo, irmão? Só que você sabe, antes do verão tem o inverno. Então a tribulação virá, é o inverno.
A figura na Bíblia de perseguição, de sofrimento é inverno, mas o verão vai chegar. A época em que o sol brilha, e as flores aparecem, os frutos. Então, irmão, hoje está essa situação. Deixa eu mostrar para vocês outro problema que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos explicar. Tá, irmão, todo mundo persegue Israel. Se eles puderem, eles vão matar Israel, acabar com Israel. E Hitler matou 6 milhões. Mas, irmão, durante esses quase 2 milhões, desde o ano 70 até a última guerra, se você olhar quanta matança de judeu teve no mundo, eu não acreditei o dia que eu entrei na internet. Quando eu digitei lá o local, eles começaram a mostrar, foram mortos em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Que isso, irmão? Que povo sofrido! Mas eles pediram, o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles pediram, irmão, isso. Está vendo? Estão sofrendo, mas irmão, olha só. Eles trouxeram o Salvador para nós. Amém. Eles foram preparados para isso. E Jesus falou com a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Ou seja, através, não é o judeu que salva, mas eles são um canal. Está vendo? Eles pagaram um alto preço. Mas aí, quando você lê Romanos capítulo 11, vamos ver agora mesmo, nem que seja até 3 horas da tarde, nós vamos chegar lá, Nós vamos ver o seguinte, que eles foram colocados de lado e a bênção chegou para nós, que somos gentios. Que situação, irmão. Mas olha, irmão, deixa eu só ler para você mais um versículo. Anote também, esse é de tremendo. Esses versículos fazem parte dos últimos 5 anos da minha vida. São dos últimos anos que Deus tem me aberto os olhos. Isaías 25. É como você chegar a estar perto dos árabes hoje e falar assim, vem cá, qual é o sentimento seu de Israel? O que você falou, Israel? Nem fala esse nome aqui comigo. Se você pudesse fazer, mandava uma bomba atômica lá em cima. Porque uma bomba atômica acaba. É tão pequenininho, acho que nem precisa de bomba atômica, não sei. Bom, todo mundo odeia. As nações, você vai ver que até no final, o próprio Estados Unidos, tá vendo? Os irmãos sabem por que os Estados Unidos protege? Porque eles são protetores de Israel? Sabe por quê, irmão? Nós não estudamos a Bíblia. Nós não sabemos o que são os 3 filhos de Noé. Sem, cão e Jafé. Tá vendo? O Sem é semita, Jafé, Estados Unidos. E o cão são os descendentes lá, são egípcios, os africanos. Quando, irmão, você estuda a genealogia, irmão, é um estudo, é deslumbrante. Tá vendo? Se você é uma pessoa que tem tendência para estudar história, irmão, pegue isso. Eu tenho material na minha casa, posso arranjar para você. Se você for em inglês, então, mais ainda. Irmão, é fascinante você ler. Você vai descobrir como eles tentaram, nos primeiros anos, dominar, quando Deus disse, cão será escravo dos seus irmãos. E aí os egípcios tentaram até prender o povo de Deus lá há 430 anos. Quem são eles? Descendentes de cão. Olha, irmão, como é que muda a história todinha. Tá vendo? Mas, irmão, lá diz assim, Jafé habitará nas tendas de Sem. Quem que é o Sem? Semita, judeu, israelita. Mas Jafé é Estados Unidos, Inglaterra. Tá vendo? Eles habitariam dentro da tenda, ou seja, eles vão ter o conhecimento do Deus de Israel. Não é isso que aconteceu? E quem foi que trouxe o Evangelho para nós? Quem é que mandou o Evangelho para o mundo inteiro, irmão? Inglaterra mandou para os Estados Unidos, Estados Unidos mandou para nós. Muito importante, muito importante. Olha só, irmão. Hoje, eu dispus, irmão, retoma aqui outra vez. A situação mundial está aí em cima de Israel. Igualzinho que nós demos a respeito dos discípulos lá. Eles entristeceram, tinham medo de interrogar, não entendiam. Pedro tentou até desviar o Senhor, lá sendo usado por Satanás, mas a Bíblia diz, foi-lhes encoberto. Irmão, olha só esse texto aqui. Isaías 25, verso 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte. Qual monte, irmãos? Não diz, né? Mas dá para a gente ter uma ideia? Quem que se arrisca? Hã? Não. O mais importante, está de frente para o Monte das Oliveiras. Monte Moriá, onde está o templo, onde está a mesquita de Omar. Quando a Bíblia diz neste monte, irmão, é aquele monte ali. Foi onde, você sabia? Monte Moriá, na Eira de Ornã, onde Davi teve
aquela triste situação de mandar contar o povo de Deus, tá vendo? Foi ali, por causa do pecado dele de contar o povo, que os olhos dele foram abertos para dizer, ó, aqui é o lugar do holocausto, esse é o local do holocausto, do altar do nosso Deus. Mas lá também, irmão, foi onde Abraão ofereceu Isaac, Monte Moriá, na ilha de Ornã. Tá vendo? Então, diz, nesse monte, irmão, onde está a mesquita de Omar, onde é o centro de toda a guerra hoje. Irmão, se alguém puder solucionar o problema de dar um jeitinho de colocar a mesquita de Omar e o templo de Salomão, o templo de Israel, o terceiro templo, junto ali, irmão, acabou todo o problema no mundo. Mas o problema é que os árabes não querem, não, esse lugar aqui é nosso. Esse é nosso. E os judeus dizem, não é nosso. Já fizeram proposta para os judeus, não, nós vamos arranjar para você um lugar lá no Canadá, bonito, tem um monte lá também, com pedra. É aqui, ó, aqui, neste monte, não pode mudar. Tá vendo? O que Deus vai fazer, irmãos? Esse monte, irmão, que é como se fosse a causa de toda a guerra, de toda inimizade contra Israel no mundo. Ele diz, neste monte, o Senhor dará a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Banquete é para matar os outros, irmão? Diz que hoje tem banquete aqui. Você vai ficar ou vai sair? Vai embora? Deixa eu ver quem vai ficar. Deixa eu ver. A maioria não vai ficar, irmão. Ou o pessoal tá. Deixa eu ver outra vez. O pessoal está cansado, né? Quantos que vão ficar? Deixa eu ver. Oh, melhorou. Tá povo preguiçoso. Brincadeira. Tomaram café hoje de manhã, não? Olha, irmão, o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisa gordurosa, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Nesse monte, irmão, isso não se cumpriu, irmão, nunca houve cumprimento disso. Sabe o que mais, irmão? Destruirá o Senhor neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Irmão, há uma coberta e há um véu colocado sobre as nações, por isso eles não conseguem entender quem é Israel. As nações se escondem. Tá vendo? Eles não conseguem ver. Tem culpa, irmão? Sem dúvida, irmão, tem culpa. Não estou dizendo que não tem culpa, mas, irmão, está a palavra de Deus dizendo que há um véu foi colocado. Mas quem vai tirar o véu? O Senhor destruirá neste monte. Então, irmão, naquele monte ali, onde está a casa de Deus, que é o símbolo, a figura da igreja, é o templo de Israel, figura da igreja. Eu edificarei a minha casa. Eis aqui o maior que é Salomão. O Senhor diz que naquele lugar ali, que é a causa de toda a guerra, Ele diz que vai dar festa e banquete para todos os povos, irmão. Todos, irmão. Não me venha dizer que é 99%, porque o evangélico é o único que para ele, todos significa 99%. Para mim, todas as outras pessoas, todos é 100%. Amém. Quando nós falamos dos pecadores, todos pecaram, isso é tudo mesmo, é 100, vai. Mas o outro lado é verdadeiro. Não esqueça disso. Cuidado com o que tu falas. Ah, Senhor. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou, irmão, quando é que vai acontecer isso? Quando é que o Senhor vai enxugar as lágrimas de todo o rosto? Lê Apocalipse. Final, acabou, irmão? Não, final do milênio. Então, o milênio passou. Mas falar no milênio, tudo bem, já é muito grande, mas aqui está dizendo que tragará o Senhor para a morte para sempre. O que é isso? Não haverá mais morte? Já é Apocalipse 21, 22. Olha, irmão, tem uma bruta interrogação aqui. Não sabemos explicar tudo, mas esteja preparado. E aí, tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque, irmão, Jerusalém vai ser o centro. Está vendo? Mesmo no milênio e depois do milênio. Volte atrás.
atrás um pouquinho comigo. E aí nós vamos ver se podemos chegar lá no Romanos 11. Isaías 19. Bom, esses são os livros da Bíblia que nós não lemos e estudamos. Mas é onde estão as profecias que o Senhor falou que aconteceriam. Tá vendo? Já no Novo Testamento você não tem tantas. Não é verdade? E desculpe, irmão, nós abrimos Atos 15, eu já pulei para outro lugar, e não lemos Atos 15, mas vamos voltar lá. Aí eu falei para os irmãos que isso é problema de idade. Né? Tem problema a ver com a idade. Né? A gente vai, não com o Stephen Cone, porque Stephen Cone lê 20 versículos da Bíblia e põe a biblinha dele, assim, pequenininha, desse tamanho, assim, ó. Com as letrinhas, parece uma formiguinha, põe aqui no bolso e prega os 20 versículos de cor. Né? Mas eu não sou Stephen Cone, eu sou Deus Meirelles. Então lembre-se disso. Isaías 19, irmão, poupe o seu fôlego. Poupe o seu fôlego para ler isso aqui, irmão. Isso nunca aconteceu, irmão. Nunca. Não tem prova nenhuma de que essa profecia se cumpriu. Verso 18. 19 e 18. Irmão, quando você encontrar essa expressão naquele dia, pode reparar que sempre aponta para a época do milênio. Muitos me dirão naquele dia, tribunal de Cristo, para começar o milênio. Tá vendo? Pode dizer. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Oh! Que 5 cidades, não sei, mas vai falar a língua de Canaã. Não vai falar mais egípcio. Não vão escrever com hieróglifos. Né? Sabia? Escrito do... Né? Eles vão falar hebraico. Tá vendo? E farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Onde, irmão? Onde? Você não leu comigo o versículo 18, irmão? Por favor. Haverá 5 cidades na terra do Egito, falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Quem, irmão? Quem vai fazer juramento ao Senhor? Bom, só isso aí, irmão, já era bom demais. Verso 19. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunha ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, irmão. Ele se dará a conhecer. Está vendo? Você sabia que na Bíblia está escrito: não há ninguém que busque a Deus? Nossa, não que o pecador tem que buscar. Não, na Bíblia diz um deles. Buscou com ternura Jesus o Salvador. É Ele que busca. Vai aqui, diz: o Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. E naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Irmãos, isso nunca aconteceu. São 2 inimigos. Está vendo? São 2 inimigos, norte e sul. Está vendo? Haverá uma estrada, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão juntamente com os assírios. Não, presta atenção, irmão, isso é muito sério que eu estou lembrando. Muito sério. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios. Terceiro, irmão. Onde jamais você ouviu falar que Israel foi terceiro, e ainda com a Síria e Egito? Está vendo? Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, o quê? Meu povo. E a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Oh, irmão, quando isso acontecer, eu fico vendo quando tem essas Olimpíadas, que aqueles povos vão entrando, aqueles atletas, as bandeiras, cada um representando um povo. Eu fico dizendo ao Senhor que não será esse dia, quando o Senhor se der a conhecer a todos os povos,
Que coisa tremenda, irmãos. Deixa eu só ler para os irmãos Atos 15, depois nós vamos... não sei nem que nós vamos fazer, já são 12h30. Atos 15. Só vou ler e salientar para os irmãos aqui o que está sendo falado, e os irmãos anotem e depois podem ler, tá? A partir do verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Saulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os Gentios. Presta bem atenção, irmão. Gentio não é judeu. Tá? Presta bem atenção nisso. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Irmão, quando ele fala atentai nas minhas palavras, preste atenção, porque é sério o que eu vou falar. Toda palavra na Bíblia é séria, mas quando ele fala atentai nas minhas palavras, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios. Bom, quando é que isso aconteceu? Está falando Simão. Quem que é o Simão? Simão? Pedro. Quando é que isso aconteceu? Então Simão expôs para nós como o Senhor primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. O que é isso, irmãos? A igreja. A igreja. Não foi isso? Porque a Pedro, os irmãos, lembram? Jesus falou: eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, com uma chave, ele pregou no dia de Pentecostes e abriu a porta para o judeu. Na casa de Cornélio, ele abriu a porta para o gentio. As duas chaves. Tá vendo? Por isso que eu te darei as chaves. Então aqui está dizendo, a primeira coisa que Deus está fazendo é isso. O início da Bíblia que nós falamos, capítulo 1 de Gênesis até 11 é o quê? Um só povo. Um só povo. Isso aí. Todo mundo é igual. Para Deus não tem diferença. Do 12 até o final da Bíblia, a nação de Israel. Tá vendo? Então, irmão, Deus comprimiu 2.000 anos em 11 capítulos. De Adão até Abraão. De Abraão até Cristo, 2.000. Tá vendo? E aí então agora é isso que está acontecendo aqui. Está dizendo, olha, Deus visitou os gentios para constituir dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concorda as palavras dos profetas. Verso 15, como está escrito: cumpridas estas coisas, quais as coisas, irmão? Cumpridas quais coisas? Ou seja, quando eu terminar, quais as coisas? Não, irmão. Quando ele tiver constituído o povo para o seu nome. Ou seja, quando tiver acabado o período da igreja. Ou seja, a plenitude dos gentios quando tiver entrado, que é Romanos 11, 25. Tá vendo? Então, quando a plenitude do gentio tiver entrado, o último gentio que vai ser salvo tiver agregado à igreja, tá vendo? Então lá diz, ele diz, todo Israel será salvo. E ele vai dizer aqui agora, quando acontecer isso, Deus se volta para Israel. Cumpridas essas coisas, voltarei. Então, quem está dizendo que vai voltar? É o Senhor Jesus. Então é a volta dele, irmão. Tá vendo? Então, quando cumprir esse período da igreja que acabou, a igreja foi completada, então ele diz, eu voltarei. Tá vendo? Infelizmente, em português você pode falar voltarei sem um pronome, mas em inglês você não pode falar nunca. Pode ler em inglês lá. Ele diz, quando essas coisas se cumprirem, I will come back. Ele não pode só falar come back. Porque come back significa voltar, mas quem? Não é isso que o senhor está falando certo em inglês? Tá vendo? Aqui está dizendo, eu voltarei. Então, quando ele acabar de completar o número da igreja, então ele diz, ele vai voltar, e aí então ele vai reedificar o tabernáculo caído de Davi, que é a nação de Israel. Tá? Isso está escrito, irmão, em Oséias 6:2. Tá, essa passagem, desculpa, não é Oséias 6:2, é Amós. Depois eu dou para vocês, no Velho Testamento. Aí, muito. 9:14, obrigado. É a citação desse versículo. Então, irmão, quando a igreja, Deus termina a obra da igreja, completa o corpo de Cristo, chamado igreja, ele se volta para o judeu. Está vendo? 9:11. E aí, quando ele levanta o judeu agora, veja o resultado. Ele levantou o tabernáculo caído de Davi, para que os demais homens busquem o Senhor. Busquem o seu quem? Todos os gentios. Todos os gentios. Quem são eles? Sobre os quais tem sido invocado O meu nome. Bom, então, irmão, nós estamos pensando que quando a igreja acabar, acabou a era da graça, porque é isso que se ensina por aí. Que o Espírito Santo é tirado da terra e acabou a oportunidade. Não, irmão, não acabou não. Tá vendo? Ele está andando ao contrário. Primeiro, toda a humanidade é um povo só. Depois o povo de Israel, depois a igreja. Agora o que é? Ele parte da igreja, depois para Israel e depois termina com o gentio, andando ao contrário.
vendo? E aí quando você lê, irmão, no Novo Testamento dizendo todas as nações virão e adorarão diante de ti, a gente não para pensar o que é isso, irmão. É coisa muito grande. É muito grande. Nós não sabemos como é que Deus vai fazer. Eu não sei como, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Ele vai fazer. Certo? Então, irmão, deixa eu só ver para os irmãos. O que nós podemos fazer? São 12h30. Eu posso continuar falando, não tem problema. Né? Não sei se com meia hora eu completaria aqui o Romanos capítulo 11. Só para mostrar para os irmãos. Eles estão hoje, nós vamos ver a situação que eles estão hoje. O povo de Israel. E o que Deus prometeu que vai acontecer com eles. Nós já vimos aqui, o tabernáculo de Davi vai ser retificado. Está lá em Romanos capítulo 11. Então o que é melhor? Por causa da questão da hora. Vamos continuar? Amém. Então, Romanos 11. Irmão, sabe uma dificuldade para a gente entender? Principalmente a carta aos Romanos, e esses 3 capítulos, 9, 10 e 11, porque nós não conseguimos, porque eles são uma espécie de parênteses. Está vendo? Eles são uma espécie de parênteses. Olha só. Ele começa no versículo 11, 1, ele diz assim: porventura terá Deus rejeitado o seu povo? Nós pregamos que ele rejeitou. Até agora nós falamos, o Senhor colocou Israel de lado e a igreja foi levantada. Foi assim. No ano de 70, eles foram destruídos, espalhados pelo mundo, estão aí até hoje, espalhados ainda pelo mundo, mas já uma grande parte de Israel lá em Jerusalém e esperando a qualquer momento para levantar o templo. É isso? Mas irmão, o que nós entendemos? Escuta só. O que Paulo, pelo Espírito Santo, ele colocou capítulo 9, 10 e 11? Volta comigo no capítulo 8 e você vai entender. Vamos ler só os 2 versículos, não conhece esse texto muito bem. Verso 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Veja, irmão, ele termina falando sobre separar do amor de Deus. Mas agora, os irmãos que receberam essa carta são romanos, são gentios. Eles falaram, irmão, como é que nós podemos crer que nada poderá nos separar do amor de Deus se o povo de Israel foi separado? Está vendo, irmão? Por isso. É dessa maneira. Então, você pode pular do capítulo 8 direto para o capítulo 12, que você não vai sentir falta de nada. Não vai sentir falta de nada. Né? Porque ele está falando do amor de Deus. Em cima do amor de Deus, assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a consagração. Está vendo? Em vista do que Deus fez aqui, então ele diz consagra. Mas o problema é que as pessoas não iam entender. Eles iam dizer, como? Como é que eu posso crer que Deus nunca vai me separar do amor dele? Nada poderá me separar se o povo dele está separado, se o povo dele foi rejeitado. Porque ele está escrevendo para gentios e não para judeus. Bem, irmão? Então ele começa a acrescentar essa porção tremenda da palavra de Deus. Só que quando os irmãos leem isso aqui, tá? Então o que eles fazem? Eles entendem que quando Deus disse, eu escolhi Jacó e aborreci Esaú, que isso é para salvação, que isso é predestinação. Irmão, predestinação é inaceitável. Sabe por quê? Porque você exalta o poder de Deus, a soberania de Deus, você mata o amor de Deus. Irmão, pare só comigo um pouquinho para você ver uma coisa. Pare só um minutinho. Hoje é ensinamento nos seminários, nos meios evangélicos, e irmãos que nós respeitamos se dizem calvinistas, porque a doutrina de Calvino que ele trouxe, né, que, vamos dizer, que salientou isso, que já se acreditava, já cria nisso, como Santo Agostinho, que viveu no 3º século, né? Entendia o que era. Meu irmão, o que eles ensinam? É que a humanidade toda se perdeu. Deus não tem nada a ver com isso. O homem se perdeu.